Olá, pessoal! Então, dando continuidade à nossa aula aqui de avaliação nutricional, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades nutricionais, como calcular as necessidades dos nossos pacientes. Lembrando que o nosso metabolismo, né, ele é um equilíbrio entre aquilo que eu consumo e aquilo que eu necessito, né? Por isso a gente fala que a gente precisa de um valor calórico total, ou também chamado de valor energético total, que seria a quantidade de energia que eu preciso, né, para as minhas funções. E para mim calcular esse valor calórico total, eu preciso saber a minha taxa metabólica basal. Professora, não estou entendendo. Calma, a gente já vai ver o que é essa taxa metabólica basal, também chamada de GAB ou de TMB, né? Para a gente fazer esse cálculo da taxa metabólica basal, a gente tem que ter conhecimento sobre o fator de atividade física e o fator térmico do alimento. Então, iniciando, né, essa taxa metabólica basal é o quê? É a quantidade de energia que o meu paciente ele precisa, né, para ele manter as funções dele fisiológicas em repouso, né, tanto física quanto mentalmente. Para ela ser calculada, é importante que o paciente esteja de 10 a 12 horas em jejum, né? E vai ser correspondente à atividade então dos órgãos internos, a manutenção da temperatura corporal. Então, o ideal é que a gente determine esse cálculo logo pelo início, né, da manhã, após pelo menos 8 horas de sono, né? Que vai ter essa perda de calor para manutenção das funções fisiológicas, e essa taxa metabólica basal vai corresponder a quase 70% das minhas necessidades. Então, só para vocês compreenderem, a TMB, a taxa metabólica basal, é a quantidade de energia que o meu paciente precisa para dormir, para respirar, para o intestino funcionar, para o pulmão conseguir se expandir, ter as trocas gasosas, né? Por isso que a gente já faz essas medidas durante a manhã. É tudo por fórmulas, tá? Que a gente vai predizer. Já o valor calórico total, né, vai ser correspondente à energia gasta pelo meu organismo durante um período de 24 horas e vai variar de acordo com a atividade física que eu faço. Então, anteriormente eu só estava falando das necessidades do meu organismo, né? Agora eu estarei falando das necessidades do meu organismo, somando, associando a termogênese alimentar mais o meu fator atividade. Apesar de a gente saber que a taxa do meu metabolismo é mais de 50% do meu gasto total diário, ok? Como que eu vou fazer então? Primeiro, né, a gente vai estar calculando a taxa metabólica basal, que é o mínimo de energia que eu preciso para manter as minhas funções do organismo. Para isso, a gente usa uma fórmula. Existem várias fórmulas, tá, pessoal? Várias equações de predição. Só que essa aqui de Harris-Benedict é para pacientes enfermos, já direciona para os pacientes enfermos, tá? Então, qual que seria? A taxa metabólica basal vai ser esse valor padrão, tanto para homem quanto para mulher, 66,47 ou 655,1, mais outro valor padrão, vezes o peso, daqui a pronotou, o peso tem que estar em quilos, né? Mais 5 ou 1,85 vezes a altura, que vai estar em centímetros, menos a outra predição, vezes a idade, que vai estar em anos, ok? Isso vai me dizer o quanto, né? Qual que é a taxa metabólica basal desse meu paciente. Sabendo o valor da minha taxa metabólica basal, lembre-se que, né, eu tenho as atividades que o meu paciente faz, né? A partir dessa minha taxa metabólica basal, eu vou calcular, então, as necessidades. Já vou voltar no slide anterior. As minhas necessidades energéticas totais, que vão ser o quê? A minha taxa metabólica basal, vezes o fator atividade, que eu estarei falando aqui de pacientes enfermos, né, acamado, 1,2, acamado, mas também consegue se movimentar 1,25 e que deambula 1,3, tá? Vezes o fator lesão, a gente vai anotar aqui, então, qual que é a injúria, qual que é o problema desse meu paciente, né?
Se ele não tem nenhuma complicação grave, é 1, tá? Vezes o fator térmico, se ele estiver com febre, o que vai fazer com que aumente o processo catabólico dele, ok? Pensando em pessoas normais aqui, a Organização Mundial da Saúde também passou o grau de atividade, né? De atividade ocupacional que o indivíduo pode ter, classificando em leve, moderada e intensa, tanto para homens quanto para mulheres, né? E aqui ele categoriza o que seria atividade leve, né? Professores, profissionais liberais, donas de casa, moderada, quem trabalha em indústria, motoristas, estudantes, e atividade intensa, né? Um agricultor, atletas que vão estar aí tendo que ter um fator de atividade física maior. Por que vai aumentando, né, conforme aumenta o grau de atividade física? Porque ele vai precisar de mais energia para manter as necessidades metabólicas do paciente, ok? Então, aqui é a formulazinha, né, do VET. Então, aqui é um exemplo. Eu vou pegar um paciente, sexo masculino, que tem 1,70 m de altura, pesando 65 quilos, 32 anos, com uma atividade média, né? Então, primeiro a gente calcula o TMB, que a Pro deixou a fórmula aqui, tá? Copiem a fórmula de homens, ó, 67, essa daqui. Vai ser calculado, faz as substituições aqui, lembrando, né, que a idade é em centímetros, que a altura é em centímetros e que a idade é em anos, né? A gente vai ter, então, portanto, 1.593 quilocalorias por dia que ele precisa, né? O metabolismo dele basal precisa disso. Mas, né, a gente sabe que para ver o gasto, então, para ver o valor energético total, a gente tem que fazer ainda as outras contas, né? Então, a gente vai pegar aqui a taxa metabólica basal vezes o fator de atividade física, né? Como ele falou aqui que tinha uma atividade média, homem, né? A gente volta aqui, ó, homem, atividade média, 1,78. Então, vai ficar o VET vezes 1,78 igual a 2.837 calorias, né? Daí, por último, se esse nosso paciente ele tivesse acamado, né, a gente ia incluir ainda o fator injúria, né? Se ele tivesse com febre, a gente ia incluir o fator térmico, mas como não é o caso, ele precisa, então, por dia, de 2.837 calorias, ok? Então, é isso. Lembre-se que o nosso balanço energético, né? A gente chama ele de positivo quando eu consumo mais do que eu preciso, e assim o meu paciente acaba ganhando peso, né? E o meu balanço energético ele é negativo quando eu consumo menos, né? Do que o que eu preciso. Então, eu me mantenho em eutrofia. Por isso que dietas de emagrecimento, elas são embasadas no meu gasto energético total. Eu vejo quanto que o meu paciente, o meu indivíduo precisa de calorias e diminuo de 300 a 500 calorias por dia, né, para ele entrar aí num déficit negativo e perder peso. Só lembrando então que todas essas medidas, né, tanto as medidas de avaliação nutricional quanto o cálculo das necessidades, a gente tem que estar elencando, né, alguns riscos, né, sabendo identificar alguns riscos nutricionais, que é essa perda ou ganho de peso não intencional, né? Que daí aqui tem várias categorias, né? Em relação a 6 meses, em relação a 1 mês, em relação a um peso atual 20% abaixo do ideal, isso também chama atenção. Quando ele tem a presença de doenças crônicas, né? Quando ele tem os aumentos, as necessidades metabólicas aumentadas, se ele está com uma ingestão insuficiente por mais de 7 dias, né? Se ele não está conseguindo deglutir. E por último, não esquecer da relação profissional-paciente, que vai ser aquele vínculo que estaremos estabelecendo com esse paciente, estando ele doente ou não, pensando numa consulta de enfermagem ou num processo de enfermagem, né? Sempre ouvir esse paciente, pensar que ele não é uma doença, e sim um indivíduo que tem, né, portador de uma doença, compreender ele em todo o contexto dele, né? Não julgar, principalmente na hora de fazer lá os inquéritos, recordatórios alimentares,
Passar informações extremamente importante, as pessoas necessitam, anseiam por informações, por conhecimento, né? É usar uma linguagem compreensível, passar, né, competência, lembrar dos princípios de bioética, dos sigilos na informação, evitar julgamentos, evitar que os sentimentos pessoais prejudiquem o atendimento, além de tentar envolver toda a família desse paciente nesse tratamento, né? Lembre-se que leva 4 semanas para a gente ver o nosso corpo mudando, né? Então, se você faz uma conta aí de um VET, vai demorar pelo menos 4 semanas para você ver essas mudanças, 12 semanas para sua família, né? E quase 2 anos para, não, quase 24 semanas para o resto do mundo ver. Depois disso, a gente não quer parar, né? A gente quer seguir hábitos mais saudáveis. Se ficaram com dúvidas, podem mandar mensagem no fórum, né? Mandar na sala do café ou mandar um e-mail para